em 2 Reis 13, 14 a 19. Amém? A profecia final e morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira! E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Pai amado, a sua palavra está lida. Por si só, ela já nos ensina e muito, nos orienta, nos exorta e fala conosco. Mas agora, Pai, aprove o Senhor me usar para passar a sua palavra, para expressar a sua palavra para aqueles que estarão nos ouvindo e os que estão aqui presentes, que estão pelos canais. Que o Senhor fique à vontade, Pai. Faça conforme está no seu coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Tem um lugar que está me fazendo frio aqui, se os irmãos puderem desligar, eu agradeço. Amada igreja, amados amigos, irmãos, a palavra do Senhor, hoje, é muito desafiadora para todos nós. A palavra diz que Eliseu, nós conhecemos a história de Eliseu, e ainda que Eliseu fosse um profeta de Deus, que condenava os pecados, era impossível não reconhecer que ele era profeta usado por Deus para abençoar a nação. Sabendo da sua eminente morte, Jeoás foi se despedir do profeta e lhe pedir conselho de como vencer os sírios. Eliseu, quando ouve e quando sente a presença de Jeoás, ele afirma para o rei que ele venceria a Síria, porque a vitória do rei era a vitória do Senhor. E na Bíblia, esta palavra Senhor está toda escrita em letras maiúsculas, que era por meio das atitudes, dos atos, da obediência, do comportamento de Jeoás, que Deus ia mostrar para a nação que a vitória contra o inimigo já tinha sido conquistada por ele. Então, cabe-nos dizer que você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, é a resposta de Deus para este tempo. Mas para você poder ser a vitória de Deus, há alguns requisitos que você precisa cumprir. Quais sejam? O primeiro requisito que a palavra de Deus aqui nos revela é que nós devemos reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. O profeta Eliseu foi acometido por uma doença e esta doença era para a morte. O rei Jeoás foi visitá-lo, quebrando um protocolo,
Por que quebrando um protocolo? Porque era natural o rei mandar chamar as pessoas para irem até ele. Mas aqui, Jeoás, ele reconhece e ele lamenta a perda do poder espiritual e moral que a nação de Israel estava prestes a perder, porque a morte do grande profeta estava para acontecer. E o rei Jeoás sabia que a vitória de Israel eram obtidas através das orações e dos conselhos do profeta Eliseu. E quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu fiquei a pensar quanta gente perde a bênção que o Senhor tem preparado para ele, simplesmente porque deixam passar as oportunidades que Deus lhe dá. Não discernimos muitas vezes o que o Senhor está falando em meio às circunstâncias. Eu não sei quem de vocês ouviram o padre Fábio de Mello falando alguma coisa. Eu não vou falar com as palavras dele, mas vou falar com as minhas, com relação àquele acidente de Capitólio. Eu só ouvi mais ou menos, mas ali ele está falando que as pessoas estavam num eminente perigo, e as pessoas que estavam mais distantes perceberam o perigo, e então gritaram para que eles saíssem dali, deram alerta, falaram. Mas não sei se não deu tempo, mas me parece que o momento era muito propício, gostoso. Estavam ali naquele lugar maravilhoso, um lago de água doce, um som possivelmente alto, curtindo o momento, as férias. E a voz de quem chamava, de quem orientava, de quem falava, saiam daí, não foram ouvidas. E eu estou aqui só fazendo uma demonstração do que ele falou, porque há pessoas que realmente não discernem a voz do Senhor. Ah, mas aquelas pessoas que gritaram não era o Senhor. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quem disse que não foi? Mas tem muitas pessoas que ouvem a voz do Senhor e fogem. Não querem ouvir. Outras rejeitam a voz do Senhor. Muitos não aceitam. Outros, eles argumentam. Mas também há as pessoas que, infelizmente, não são capazes de discernir o que Deus está querendo falar conosco, está querendo falar com a humanidade, está querendo falar individualmente com cada pessoa. E a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3, 20 e 21, diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Amada igreja, amados amigos, a sua vitória é a vitória do Senhor. Este é o tema da mensagem. Mas para que nós, de fato, sejamos a vitória do Senhor, para que nós, de fato, sejamos a flecha a ser atirada, nós precisamos cumprir esses requisitos. Primeiro, reconhecer o tempo da oportunidade, mas também permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Aí no versículo 16, diz o seguinte: disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do
rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu disse que se preparasse para atirar. E o rei fez como Eliseu mandava. E depois que ele se preparou, que ele envergou o arco, colocou a flecha, então Eliseu veio com as suas possíveis mãos fracas, veio com as suas possíveis mãos trêmulas, porque Eliseu estava morrendo. A Bíblia diz que logo em seguida ele falece. E depois ele disse: abra a janela, com as mãos sobre a dele. Abra a janela, que dá para o lado da Síria. E o rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim o rei atirou. Este é o segundo requisito que este texto nos revela. É que para que possamos ser a flecha da vitória de Deus, é preciso permitir que as mãos de Deus estejam sobre as nossas mãos. Se havia uma coisa que o rei Joás sabia muito bem, era atirar flecha. Os reis, naquela época, eles guerreavam e muitas vezes não só comandavam, mas eles muitas vezes se envolviam nos conflitos. Eu não sei se você já viu alguns filmes, eles passam com seus cavalos, com seus carros, galopando, correndo e atirando flechas certeiras. Eles tinham uma pontaria, eles eram rápidos e sabiam muito bem usar o arco e a flecha. Então, vem a pergunta: por que Eliseu, mesmo sabendo desta competência de Jeoás, deste domínio que ele tinha sobre o arco e a flecha, por que Eliseu vem com as suas mãos trêmulas e fracas e põe as suas mãos sobre a mão dele? Eu imagino que o rei deve ter pensado assim, ou poderia ter dito para Eliseu: Eliseu, eu sei atirar flecha. Suas mãos trêmulas e fracas podem, Eliseu, atrapalhar a minha pontaria. Mas o propósito de Eliseu ali era deixar claro para Jeoás que ele só poderia vencer os sírios, que ele só seria a vitória do Senhor se ele permitisse que as mãos do Senhor estivessem sobrepostas às suas mãos. Eu acredito que os prováveis sentimentos do rei, eles representam as barreiras que nos impedem muitas vezes de permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as nossas mãos. É a nossa autossuficiência. Eu sei fazer. Levanta correndo, hoje eu preciso fazer isso, fazer aquilo, hoje eu tenho que fazer, hoje eu vou fazer, mas eu sei, vai dar certo, tudo bem, e eu vou fazer, e eu vou usar isso aqui, eu vou usar aquilo lá, eu vou usar meu carro, eu vou usar meu dinheiro, eu vou usar meu intelecto, e eu vou. Autossuficiência. Muitas vezes não paramos para nos humilharmos diante da grandeza das mãos fortes e poderosas do Senhor. Muitas vezes não entendemos isso. E vamos pela nossa autossuficiência. E pode ser que talvez você não expresse isso. Eu sou autossuficiente. Talvez você não expressa estas palavras. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Mas talvez com as suas atitudes, talvez com o seu comportamento, talvez com o seu dinamismo, talvez com o seu conhecimento, você revela isso, você reflete a sua independência
do Deus dos exércitos. E se você, por acaso, é uma pessoa assim, permita que as mãos do Senhor estejam sobre as suas mãos, pois este é um requisito que você deseja, que você precisa para obter a vitória do Senhor. Mas tem outro requisito que eu extraí daqui deste texto: aprender o caminho da obediência passo a passo. E aí no 15 e 16, eu te convido a ler comigo. Então, lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o teu nome, Pai. Este é o requisito que nós precisamos exercer em nossa vida. Agora eu quero te chamar para você ver como foi interessante, se você ler com calma esta passagem. Eliseu podia ter dito simplesmente: atire a flecha. Aleluia. Mas se você ler aqui, você leu, você vai ver que houve ordens. Ordens foram dadas. Pegue um arco e algumas flechas. Prepare para atirar. Abra a janela que dá em direção à Síria. E então, atire a flecha. Parece até estranho, né? Atirar uma flecha em direção à Síria. Os profetas que escreveram e que falaram muito, que orientaram as palavras proféticas que nos alcançam até hoje, elas são usadas na teologia, elas são conhecidas como atos proféticos, para ensinar as verdades de Deus. E estes atos proféticos eram ilustrações simbólicas das verdades espirituais que precisavam e que precisamos compreender. A grande lição é: para a nossa vitória, ou para que a nossa vitória seja a vitória do Senhor, precisamos aprender a obedecer a Deus detalhe por detalhe, momento por momento, passo a passo. Não era simplesmente atirar uma flecha, era pegar o arco no momento certo e envergá-lo. Porque muitas vezes o arco ficava reto, precisava envergar o arco, fazer força, colocá-lo na posição certa. Preparar para o momento certo, abrir a janela na direção certa e então atirar a flecha no momento e na direção e na firmeza, com o arco envergado, com as mãos do Senhor sobre as mãos dele. Não é só fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus, eu obedeço. Não, é muito mais do que isso. É do jeito dele, na hora dele, e a todo momento. É entregar a sua vida, é entregar a nossa vida, é entregar a nossa autonomia a Ele, é se deixar ser guiado por Ele. Deus, Ele nem sempre nos revela
tudo o que nós temos que fazer de uma só vez. Ele não deu um mapa, não tem na Bíblia um mapa. Marcos, olha, o mapa é esse, entre aqui neste caminho e siga, ver direita, esquerda. Não, Deus não nos deu um mapa para seguirmos. Deus, Ele é o nosso companheiro na caminhada, na jornada. O exemplo disso é, quando você vai tirar uma carteira de motorista, você não compra um manual e lê lá, vire para a direita, vire para a esquerda. Não, você contrata um instrutor, ele senta do seu lado e vai te ensinar, passo a passo, como que você precisa fazer para dirigir de uma forma correta. Para ser a vitória do Senhor, é preciso muito mais do que emoção. É preciso muito mais do que um choro ao pé da cama. E eu sei, há pessoas neste momento que estão chorando. E eu entendo, respeito, e a palavra diz que é para a gente chorar com eles. E vocês me conhecem, sabem o quanto eu choro com o sofrimento do meu irmão e da minha irmã. Mas há momento também de abrir o coração. Depois que você chorar bastante, depois que você derramar todas as suas lágrimas, abrir o seu coração. Retesar o arco, colocar a flecha, receber a orientação do Senhor, cumprir a orientação do Senhor e atirar a flecha. Há momentos de quebrantamento. Eu sei, eu também sou humana, eu sei. Mas a hora de que pela fé precisamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos dá, para que sejamos a vitória do Senhor. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jeoás chorou. Ele sabia que o orientador dele, a pessoa que orava, a pessoa que protegia Israel, através das suas orações, das suas súplicas, através das orientações que ele passava para os reis. Ele sabia que era uma grande perda e por isso ele chorou aos pés da cama. Mas esse choro precisa ter um fim, porque a alegria do Senhor é uma promessa que Ele nos faz. Mas continuando ainda, tem um outro requisito que precisamos analisar um pouco mais. Entender que a vitória é de Deus. A vitória é uma batalha que enfrentamos na terra, mas o resultado da nossa vitória, Deus já conquistou no céu. Nossa vitória é a presença de Deus conosco. Quando olhamos as vitórias que são mencionadas na Bíblia Sagrada, nós percebemos um pouco de ridículo das estratégias usadas para que o homem conseguisse vitória. Isto para nos mostrar que a vitória não é pelo que faço, não é por mim, é pelo que o Senhor é na minha vida. E você vai encontrar o ridículo lá. 5 pedrinhas e um pedacinho de pau para vencer um gigante e seu exército. Seguir uma estrela para conhecer Cristo. Marchar e tocar um instrumento em volta de uma muralha enorme
que dava para passar carro de cima, tamanho era a muralha de Jericó. Então precisava marchar em volta dela para que ela fosse destruída. Tomar 7 banhos, 7 mergulhos, dar 7 mergulhos no Rio Jordão para ser curado de uma enfermidade que não tinha cura na época. Isso tudo para que entendamos. Não é o que nós fazemos, é o que Deus faz em nós. Não é por nós, é por Ele, é para Ele. E quando nós passamos a entender que a vitória de Deus é dele e para Ele, nós nos despojamos de muito orgulho da nossa parte, achando que nós podemos, achando que somos suficientes demais. E então nós passamos a celebrar mais a graça, nós rasgamos mais o nosso coração, para que de fato o Espírito de Deus venha habitar em nós. E por último, mas antes queria dizer para você que os gigantes podem ser derrubados, sim. As muralhas podem cair, sim. Mas simplesmente porque é Deus que faz, não somos nós. Discernir que o tamanho da vitória não depende de Deus, depende de você. Pastora, que contradição que você fez agora. Você até agora vem dizendo que a vitória é de Deus, que tudo que acontece é porque Deus realiza. Por que então que o tamanho da vitória depende de mim, depende de você? No final dessa história, nós vamos encontrar uma compreensão sobre isso. A última ordem que Eliseu deu para Jeoás foi: bata as flechas no chão. Se você não soubesse, não tivesse lido aqui a história comigo, ou já tivessem lido por várias vezes, se Deus falasse com você, bata as flechas no chão, certamente nós bateríamos uma. Bata as flechas no chão. Pá! Jeoás foi até mais ousado. Ele bateu quantas vezes? 3 vezes. Foi ousado, né? E o que aconteceu? O que Eliseu falou? Eliseu o criticou dizendo: você bateu pouco. Você deveria ter batido 5 ou 6 vezes. O tanto de batidas que você deu no chão é o tamanho da vitória que você vai obter. Para que você obtivesse a minha vitória sobre os sírios, você teria que ter batido mais vezes, 5 ou 6 vezes. É claro, é bem certo que se Jeoás soubesse que ele teria que bater mais vezes para vencer, certamente ele teria batido até os braços dele doerem. Se Deus fala com você, faça algo, porque se você fizer assim assado, você vai ter este resultado. O que você vai fazer? Bater flecha? Então tá bom, eu vou fundar esse granito aqui, mas eu vou bater, até enquanto eu aguentar, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver fôlego. Mas desta vez, Deus não explica, Deus não fala para Jeoás
quantas vezes, como ele deveria fazer. Até então Eliseu vem dando, orientando e falando. Enverga o arco, faça assim, é na hora assim. Siga os meus passos, aceite as minhas mãos sobre você. Orientação de Deus. Mas agora Deus não orienta. Deus só fala o que tem que fazer. O que Deus está querendo testar em Jeoás? Jeoás era um rei péssimo. Ele fazia tudo que era contra Deus. Lá no versículo 14 você vai ver. Tudo que é tipo de pecado. Ele era pronto para pecar. Ele era pecador nato. Mas agora, depois da orientação de Deus, é como se Deus falasse: agora, Cristine, eu quero ver o tamanho da sua fé, a ousadia da sua fé. Agora, Wanda, eu quero ver qual é o tamanho da sua fome e da sua sede espiritual. É agora que eu quero ver. Eu orientei, eu falei, eu conduzi. Mas agora eu quero ver qual é o tamanho da sua fé. E Deus está falando isso comigo e com você nesta noite. O tamanho da nossa fé é que vai determinar o tamanho da vitória que nós vamos obter em Cristo, em Jesus, no nosso Senhor. A vitória de Deus já está conquistada com Ele. Tudo Ele já conquistou, tudo Ele já formou, tudo está sob o domínio dEle. Nada que Satanás criou, inventou, sei lá, fez trapaças, nada disso. Foi antes de Deus já ter todo o resultado. Tudo já está com Deus. Agora depende de quê? Depende da nossa fé, do tamanho, da ousadia da nossa fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Sim, eu sei, ok, amém, glória a Deus. Mas Deus é infinito. Quanto mais você ousar na fé, mais Deus vai usar você como flecha certeira na obtenção da vitória em Cristo. Mas tem também a questão da nossa fome e sede espiritual. Jeoás era um pecador, longe de Deus. É como se Deus falasse: agora eu vou testar a sua fome e a sua sede espiritual. Se você se satisfaz com pouco, pouco terá. Quanto mais você buscar, mais Ele tem para te dar. Mais amor, mais alegria, mais paz, mais satisfação, mais prazer, mais tranquilidade, mais certeza, mais forças, mais luz, mais discernimento, mais paz, mais entendimento familiar, mais vontade de amar as pessoas, de amar o diferente. O tamanho dessa nossa fome, o tamanho dessa nossa sede espiritual, vai determinar se você é uma pessoa que é participante na sua congregação de fé. Ah, não vou à igreja porque a igreja não salva. Quem está falando aqui que a igreja salva? Mas quando você se arruma, linda de bonita, lindo de bonito. Cadê o Tiago? O Tiago hoje está lindo de bonito. Falei com a Joane, uma camisa bonita. É isso aí. Quando você vem, os irmãos também, as irmãs também, todas lindas. Kennedy, todo mundo lindo de bonito. Glória a Deus por isso. Zé Carvalho está até agora sendo
o garoto propaganda da Ótica Cristal. Né, Neide? Oh, coisa linda! É isso aí, quando nós temos essa disposição de estar lindo na casa do Senhor, de estar lindo no nosso trabalho, de estar linda onde quer que estejamos. Isso reflete Jesus em nós, Deus em nós. É preciso parar de chorar aos pés da cama. É preciso envergar o arco e atirar. Porque o tamanho da nossa ousada fé, o tamanho da nossa fome, da nossa sede espiritual, vai determinar, ou vão determinar, a nossa vitória. Nós vamos alcançar vitória, sim, mas vai depender da nossa fé, vai depender da nossa fome, da nossa sede espiritual. Hoje o Senhor nos convida a experimentar um pouco mais desses requisitos, a aplicar um pouco mais desses requisitos na nossa vida, porque Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, e através da minha e da sua vida. Nós podemos muito mais, nós podemos adorá-lo muito mais, nós podemos ter muito mais fervor, nós podemos encher essa igreja, nós podemos contagiar a nossa família, nós podemos sim, ter muito mais do que temos. Deus pode sim, fazer muito mais, se nós nos tornarmos a flecha certeira que Ele vai atirar. Dependa mais, cada vez mais do Senhor. Não estou falando aqui da sua pouca fé, estou falando aqui que nós podemos muito mais do que somos, para a honra e glória do nome dEle, porque toda vitória não é nossa, é dEle. Glória a Deus, amém? Eu quero orar por você nesta noite. Talvez há algum requisito que você precisa dar uma ajustada. E se há algum, ou se existem outros requisitos, não sei, ou se todos. Os meninos vão estar tocando uma música. E enquanto eles tocam, tenha um tete-a-tete com aquele que te orienta, com as mãos que te fortalecem, com as mãos que te direcionam. Permita que Ele sobreponha as mãos dele sobre as suas, que Ele ponha as mãos dele sobre as suas. Se você é um autossuficiente em alguma coisa, dependa mais dele. Se precisar de mais fé, peça a Ele. Fé é dom de Deus. Peça a Ele, me dê mais fé. Quero bater essa seta aqui até afundar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me parar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Deus Pai, oh Senhor, Deus do universo, Deus presente na nossa vida. Ó Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que a sua santa presença é uma constância em nós, Pai. É constante em nós, Pai. Ó Deus, que bom, Pai, termos as suas mãos estendidas sobre nós. Que bom, Pai, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos orienta. Que bom, Pai, que o Senhor dá a direção certa, Pai. Ó Senhor, queremos pedir ao Senhor, caso haja alguém que não esteja entendendo a direção, que não esteja ouvindo a sua voz, Senhor, abra os ouvidos espirituais, Pai. Pai, há muitos no captório, Pai. Ó Deus, não deixa não, Pai. Não deixa não, Pai, que estas pessoas, Senhor, possam ouvir a sua voz em meio às circunstâncias que nos assolam, Pai. Senhor, só há um caminho, só há um Deus, só há um orientador, só há um Senhor em quem podemos, em quem possamos confiar. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, Pai, a exercitarmos a fé, a seguir nesta direção. Pai, queremos rasgar o nosso coração, queremos que o Teu Santo Espírito habite em nós, para, Senhor, nos revestir de ânimo, de força, de coragem, de sabedoria, e que possamos, Pai, andar no Teu caminho, passo a passo, em obediência, na certeza que ainda que as circunstâncias tentam nos assolar, ainda que haja dificuldade, ainda que haja enfermidade, ainda que haja tristeza, ainda que haja vírus, ainda que haja gripe, ainda que haja sei lá o que, o Senhor está conosco. Nós estamos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus e querendo o Senhor, certamente nós seremos mais do que vencedores. Mas como cantamos, se houver enfermidade, o Senhor vai continuar sendo Deus. Se houver morte, o Senhor vai continuar sendo Deus. Se houver perigo, o Senhor vai continuar sendo Deus. E nós, ainda que sejamos atingidos por qualquer que seja as circunstâncias, nós estaremos
no caminho, andando passo a passo, seguindo a sua direção, seguindo a sua orientação. E continuamos declarando que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa certeza, é a nossa segurança, é a nossa fortaleza, é a nossa luz, é o Senhor a própria luz, e estando a sua luz em nós, sendo o Senhor a própria força que está conosco, isto é o bastante para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Mais uma vez a presença de todos e todas. Creio que o Senhor se alegra muito com a sua presença. Domingo passado eu disse que o pastor estaria aqui hoje, mas ele precisou se ausentar e em breve ele estará aqui conosco, não só ele, como toda a sua família. E nós já estamos morrendo de saudades, mas em breve ele estará aqui. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e todas. Eu quero agora impetrar a bênção final. Amém? Que o Deus da vitória, o Deus de amor poderoso, que tem todo o controle em suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, que a doce presença do Espírito Santo de Deus continue conosco hoje, para todo e sempre. Amém. Tenha uma excelente noite e semana. Amém.